parte. Eu gostaria de falar hoje para os irmãos sobre a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 3, tópico 3. Ele fala que eleitos e não eleitos, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros pré-ordenados para a morte eterna. Na síntese, uns são predestinados para a salvação, outros pré-ordenados para a perdição. Em comentário do reverendo Onésio Figueiredo sobre esse assunto, da Confissão de Fé, ele comenta, e nas palavras dele, ele diz: a doutrina de predestinação escapa à compreensão humana, mas, para mim, na opinião dele, me parece inegável à luz das Escrituras. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus coloca isso como um parâmetro que nós devemos ter. E onde nós devemos estar e o que nós devemos fazer. Hoje nós leremos uma carta do apóstolo Paulo, e que ela trata justamente sobre predestinação na eternidade, no perdão no presente e a herança no futuro. Na carta de hoje, ela nos remete à ideia precisa e principal de que tudo é válido através de Jesus, por Jesus e para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se não for por Ele, se não for para Ele, nós não alcançaremos nada, nós não teremos nada. Eu convido agora os irmãos a abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Desde já eu peço perdão para os irmãos, porque eu estou com a garganta meio incomodada e alguns momentos a voz pode sumir, então não se preocupem não, viu? Efésios 1, de 3 a 14. Que os irmãos acompanhem a leitura. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Queridos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Pai, diante da porção da sua palavra, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos oriente, Pai, nos guie e nos dê, Pai, não só
a capacitação, Pai, e o entendimento. Mas, Pai, abre para que nós possamos sair daqui com a aplicação perfeita dessa palavra sobre a nossa vida. Pai, nós te pedimos que nos acompanhe e nos oriente. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, provavelmente Paulo estava em prisão domiciliar quando escreveu essa carta. Essa modalidade de prisão não é uma novidade para nós. Isso vem muito antes. Já existia essa prisão, mas não faz parte do nosso tema, mas nós precisamos entender que já existia essa modalidade. Em outros textos que nós leremos mais à frente, não somente nesse sermão, mas em sermões futuros, nós precisamos entender o quanto que essa modalidade também vai ser importante na obra de Deus. Éfeso era uma capital do Império Romano na Ásia Menor. Entre 5 cidades, mais ou menos, ela era uma das mais importantes. Era porque ela se destacava para o cristianismo, porque ela estava pronta e preparada e em expansão na palavra de Deus. Ela estava crescendo. A importância de Éfeso para nós cristãos, primeiro que era uma igreja que não tinha tantas controvérsias como as outras. E Paulo pode muito bem aplicar uma teologia mais efetiva com essa igreja. Porque ele não precisava estar tratando de problemas ou dificuldades. Ele precisava aqui, era tratar o povo e apresentar a verdadeira palavra e trazer para o povo o entendimento de quem era Cristo, para que era Cristo e onde que nós iríamos. Então, a ideia aqui é Paulo apresentar para esse povo que estava chegando, que estava aprendendo, que estava iniciando o entendimento da palavra correta de Deus. Essa cidade ainda mantinha uma estátua de Diana, que era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E nessa estátua tinha uma inscrição que era alimentadora da deusa, a cidade alimentadora da deusa. Era uma cidade que em alguns momentos e o povo estava envolvido com a idolatria. E Paulo usava tudo isso como uma ferramenta para poder pregar a palavra de Deus e falar com o povo. A nossa vida não é muito diferente disso. O nosso dia a dia não é muito diferente disso. Bonito não é diferente disso. São Paulo não é diferente disso. Minas não é diferente disso. Porque nós temos cidades e temos localidades onde o povo é idólatra. Vamos pegar um exemplo bem típico que ocorreu alguns dias atrás, tá? Aparecida do Norte, em São Paulo. Era um povo ali, e é um povo ali, totalmente idólatra, e vem muitas pessoas para lá. E Paulo usa todas essas ferramentas como uma forma de também levar a palavra de Deus. Essas estratégias nós precisamos descobrir para usar no nosso dia a dia, para falar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus correta para todos, mesmo nesses momentos de adversidade. Paulo fica em Éfeso cerca de 4 anos, e como ali era conhecida uma cidade que estava em plena expansão do cristianismo, o trabalho de Paulo ali foi muito efetivo. Nós estamos sendo efetivos dessa forma? Será que nós temos esse carinho pelo ambiente que nós estamos, essa preocupação, esse cuidado, esse zelo? O zelo de Paulo pela cidade de Éfeso está ali em Atos 19 e 20, e ele escreve a carta aos anciãos quando ele está de partida para Macedônia e fala de carinho pela cidade. Porque a gente cria um amor pelo ambiente que nós estamos. Assim, nós estamos em Bonito, tá? Eu, a minha família, estamos em Bonito há 1 ano e 10 meses. Nós estamos amando essa cidade.
Eu não imaginava que eu ia gostar tanto de um lugar como eu gostei daqui e tão depressa. O mesmo aconteceu com Paulo. E não é porque o lugar era gostoso, porque o clima era bom, porque tinha balneário. Né? Não era por isso. É porque ali ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo gostava daquele ambiente porque ali ele podia falar com o povo e explicar exatamente quem era Jesus, para que Jesus veio e o que eles poderiam fazer para mudar a sua vida. Paulo usa tudo isso no seu dia a dia. Não é de vez em quando. E aí nós achamos tanto que nós podemos fazer, por exemplo, a nossa obra só em determinados dias ou determinados horários. Era a todo tempo. Paulo não descansava. Paulo não parava para falar, olha, amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã, na outra hora. Não. Era a todo tempo. Se nós pegarmos e formos fazer um estudo mais a fundo sobre o apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele constantemente estava aplicando a palavra de Deus. Eu digo aplicando. Por quê? Porque ele estava todo tempo falando com alguém, tratando alguém, cuidando de alguém. Até mesmo quando estava preso, nós vemos isso em vários relatos. O problema nosso é que nós estamos, dia após dia, nos acomodando com as nossas próprias dificuldades. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Paulo, será que nós estaríamos falando da palavra de Deus? Ou estaríamos em uma cela falando assim, olha, eu não tenho mais o que fazer, vou ficar aqui e aqui acabou? É isso. Deus nos coloca no lugar para nós sermos santos, para nós tratarmos a palavra dele, principalmente pregar a palavra dele. Porque nós cremos em Cristo, se nós ouvimos a palavra de Cristo, se nós aprendemos sobre Cristo, nós temos que estar aplicando. Por isso que eu falei que Paulo aplicava a palavra. A nossa aplicação da palavra é constantemente, é a todo tempo. Falar da finalidade da igreja, daquela igreja, da unidade e da dignidade, e principalmente falar da reconciliação entre as pessoas e principalmente a reconciliação com Deus. Esse primeiro capítulo é um louvor especial a Deus e súplica. O texto, só me perdi aqui um pouquinho, desculpem. O texto de Efésios 1, de 3 a 5, nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, ele aponta para um Deus maravilhoso, um Deus benigno, um Deus que nos trata com amor e por isso ele nos escolheu desde o início dos tempos. O texto é claro. Ele não escolheu, não foi naquela hora, não foi naquele dia. Deus não te escolheu, não foi hoje que ele te escolheu. Ele já te escolheu lá na criação do mundo. Ele já sabia que você estaria aqui pronto para ouvir essa palavra. Para entender o que ele mesmo te orientou. Deus planejou a nossa vida em todos os aspectos. Nós éramos órfãos em espírito e Deus, através de Cristo, nos dá uma família. Somente quando nós reconhecermos que nós fazemos parte da família de Deus, é que nós vamos realmente entender o que acontece com a nossa vida em Cristo. Quando nós tratamos ali no início do texto, que foi dito que é tudo por Cristo, através de Cristo e para Cristo, é assim que é a nossa caminhada. Porque lá no início, quando ele nos criou, quando ele nos planejou, quando ele nos moldou, ele já nos salvou. Ele já nos deu uma direção. Falou, olha, agora vocês são salvos, agora vocês vão, executem, realizem, façam o que tem que ser feito.
É mais ou menos isso. Mas nós não estamos entendendo isso. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos ainda que nós fazemos parte desta família. Nós não reconhecemos ainda que Jesus é o nosso irmão verdadeiro. E que nós estamos com Jesus e com Deus, tá? Nesse ambiente, vamos dizer assim, familiar. E quando você faz parte de um contexto familiar, você sabe a quem que você deve se reportar. Quem que é a autoridade? Quando nós não temos família, nós perdemos essa referência, principalmente a referência da autoridade. Nós precisamos reconhecer que nós estamos nessa família. E o nosso papel nessa família é importante. Tudo que Deus fez até aqui não foi por acaso. Tudo que Deus fez tem um propósito. Esse propósito é primeiro nos dar o entendimento de que todo esse propósito que Ele nos deu é para a honra e glória de Deus. Não é para a sua honra e para a sua glória. Não é para você isso. É para Ele. Se você não tiver essa consciência de que você está fazendo para Deus, você está no caminho errado. Hoje pela manhã nós comentávamos na nossa EBD. Se você está no caminho errado, volte. Se oriente. Porque aquele que está indo no caminho errado não tem a noção de onde ele vai chegar. Mas se nós formos analisar, nós sabemos que esses que não se preocupam estão trilhando um caminho errado. Você é salvo. Você precisa parar, ouvir, aprender, analisar e falar, olha, preciso mudar a minha vida completamente. Porque pela vontade de Deus e pela sua graça, Ele além de nos amar, Ele também nos deu o seu Filho para nos redimir do pecado. Quem que faz isso? Quem poderia aqui dar algo seu, principalmente um filho, para redimir os nossos pecados? O texto lá de Efésios 1, de 6 a 8, trata isso. Mas Ele nos revelou o ministério da sua vontade, lá no versículos 9 e seguintes. Em algumas traduções, o texto trata como desvendando um mistério. O mistério aqui vem de um dito daquele tempo que trata de fechar a boca. Não conta nada para ninguém. Segredo. Nós não temos mais ou menos isso quando a gente não quer que alguém saiba de alguma coisa, a gente não fica comentando, não fala, não relata, não comenta, fecha sua boca. Mas o que diz aqui no texto é que Ele nos revelou o mistério da sua vontade. O sentido é de que esse segredo ele foi desvendado completamente. Esse mistério ele foi revelado da seguinte forma: você sabe quem você é, você sabe onde você deve ir e onde você vai chegar. O que antes poderia parecer um mistério não é mais. Não é mais segredinho, não. Nós sabemos onde é que vai dar isso. Para exemplificar isso, o texto de Romanos 16, 25 e 26 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confiar segundo o meu evangelho ou mais, a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé em todas as nações. O mistério foi revelado para isso. Ele foi revelado para que você saiba exatamente o que você deve fazer.
Ele não está sendo guardado como um segredo. Isso é só seu. O propósito de você ter sido escolhido e salvo não pode ser usado como um segredo seu. Não pode ser só para você. Porque se você é salvo, realmente você precisa ir, falar, tratar, pregar, proclamar. As boas novas são para isso. Foram usados no passado profetas, como foi dito aqui, no texto de Romanos 16. Mas é muito mais tratado para que você possa fazer e realizar a obra de Deus daqui adiante. Nós perdemos a noção e a extensão do que Paulo está querendo nos dizer. A profundidade com que esse assunto das revelações de Deus em Cristo está muito além do nosso entendimento. É por isso que muitas vezes nós não realizamos. O nosso entendimento parece que ele está fechado. Nós nos restringimos. O entendimento nosso precisa ser expandido. E como que ele vai ser expandido? Lendo mais as Escrituras, orando mais, atuando mais com o próprio corpo, vigiando, cuidando. Aí nós comentamos por que as coisas não vão bem. Talvez seja por isso. Talvez tenha algo que você não está realizando. Talvez tenha algo que você está deixando de fazer. E nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos simplesmente tratar a palavra de Deus, tratar o Evangelho de Deus e principalmente a nossa vida cristã dessa forma. Pelo contrário, um atleta não chega a ser um super atleta se ele não treina. Nós vemos isso constantemente. Se nós formos assistir uma Olimpíada, muitas vezes nós aplaudimos e falamos assim, o que essa pessoa faz é praticamente impossível. Não é impossível, tanto que ele está fazendo, ele está treinando para isso. O Evangelho é a mesma coisa. Você está treinando pelo Evangelho? Você está falando da palavra de Deus? Você está pregando? Ou você está descansando? Nós não podemos ficar mais nessa condição. Nós temos que arregaçar as mangas, sim. Nós temos que fazer a nossa diferença. Mas não é para nós. É para o próprio Deus. Eu faço porque eu reconheço o Deus que eu tenho. É assim que nós temos que entender. Nós não fazemos porque é legal fazer, porque é bonito fazer, porque está todo mundo fazendo. Isso, a igreja está cheia. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Agora, não significa que nós devemos deixar tudo como está. Não significa que simplesmente parou aqui. Significa que nós precisamos e devemos buscar ainda mais, a todo tempo, e realizar a obra a todo momento. Os textos dos versículos 11 a 14, ele traz algo que a gente precisa comentar mais a sério, mais a fundo. É principalmente que naquele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Nós recebemos um selo. Os irmãos aqui já devem ter comprado algum produto, alguma coisa, e ele vem com um carimbinho de qualidade, de produção, de produtividade. Nós temos um carimbo, sim. Um carimbo do Espírito Santo. Carimbo não, um selo.
Porque ninguém vê na nossa testa, no nosso braço, no nosso corpo, que nós somos salvos. Mas nós somos escolhidos e nós recebemos esse selo. Nós recebemos esse selo porque nós somos escolhidos. É um selo de qualidade do Espírito Santo. Fala assim, esse aqui é especial. O pastor hoje pela manhã, ele deu um exemplo de uma produção de laranja. Na realidade, uma fábrica onde processa laranjas. A laranja sai da plantação, sai no caminhão, são jogadas todas aquelas laranjas. Quando chega na empresa, tá, ele vira, despeja a laranja, ela cai na esteira e vai indo. Todas as laranjas vão para o mesmo destino, mas algumas são escolhidas. Algumas são selecionadas. Algumas são tiradas e falam, essa aqui é especial. Essa aqui vai para uma outra caixa e essa caixa vai para um destino especial. E aquelas lá vão seguir todas o seu destino comum. Nós, humanos, somos assim. Nós, pessoas comuns, somos assim. Nós estamos seguindo, mas aqueles que foram escolhidos, nós, escolhidos por Deus, nós fomos selecionados por Ele. Então você não é qualquer um. Você é alguém especial. Não é especial para o Marcelo, para o Clemente. É especial para Deus. Se você é especial para Deus, você tem que fazer valer o que você é. Você tem que realizar mais. Porque você foi escolhido pelo próprio Deus. Um dos símbolos que eu acho mais lindos, um dos sinais que eu acho mais bonitos, é o sinal de escolhido por Libras. Em Libras você escolhe, eu já comentei aqui. Ele faz, quando você fala que escolheu alguma coisa, esse é o sinal. O sinal de realmente você ir pegar, não é qualquer um. Deus não escolheu qualquer um, Ele escolheu você dentre tantos outros. Por que que Ele fez isso? Não sei. Mas eu sei que Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, você é especial. E você vai fazer o que com essa informação? Porque o texto é bem claro, que fala que nós entendemos isso e nós precisamos seguir com a palavra de Deus. Romanos 16, 25 diz, ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Não foi isso que nós lemos agora há pouco? E disse mais, e agora que se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Gente, nós somos realmente selecionados. E nós precisamos fazer valer isso. Hoje eu não vou me estender. Daqui a instante nós vamos ter mais um momento especial da nossa igreja. Nós vamos ter a nossa ceia. Momento em que nós vamos estar juntos, compartilhando o pão. E muito mais, recebendo também as bênçãos aqui do nosso pastor. Mas eu queria finalizar esse tema com os irmãos hoje, com 3 verdades dos atributos de uma igreja em Cristo. Primeira, a predestinação. Primeiro, que nós somos escolhidos para ser bênção. Nós não fomos escolhidos por acaso. E nós não fomos escolhidos simplesmente para não fazer nada. Nós somos escolhidos justamente para ser de Deus. E agir como as pessoas que reconhecem isso, porque nós somos preparados para isso. Nós somos preparados para dar os bons frutos. E principalmente dar o testemunho das boas novas. Nós aqui temos que estar pensando nisso.
refletindo sobre isso. Se eu sou escolhido, se eu faço parte desta família, por que que eu não estou realizando? Por que que eu não estou compartilhando? Por que que eu não estou dando bom testemunho? Por que que eu não estou fazendo? Nós estamos errados. Nós temos que rever os nossos conceitos. Porque se nós somos predestinados, nós temos que realizar com obediência, com qualidade, com zelo. Mais uma observação dos atributos de uma igreja em Cristo, que nós extraímos e podemos extrair do texto de hoje. É que é tudo em Cristo, por Cristo, com Cristo. Você não faz sozinho. E você não faz para qualquer um. Você faz para Cristo. Você faz por Ele, através dEle. Não é de qualquer jeito. Não existe outro caminho, outra forma de redenção sem Jesus. Então nós temos que fazer isso valer a pena. Está valendo a pena o que você está fazendo? Como você está fazendo? Se é por Cristo, para Cristo, em Cristo, o que que nós estamos fazendo? Como nós estamos realizando? Com certeza, nós estamos realizando com todo zelo, com todo amor. Nós estamos fazendo dessa forma? Eu não quero constranger os irmãos, mas eu quero trazer para os irmãos uma realidade que nós vivemos hoje. A maior realidade é de que nós estamos deixando de realizar a obra de Deus. Nós como um todo. Igrejas, a nossa igreja não é uma igreja numerosa como os irmãos veem, mas existem igrejas que têm 8.000 pessoas. Imaginem 8.000 pessoas fazendo a obra de Deus. Não fazem, infelizmente. Não é 100%. Mas nós precisamos pensar, nós estamos em qual grupo? Do grupo que está na obra de Deus ou do grupo que está de braços cruzados? Nós vemos frases por aí, se Cristo morreu de braços abertos, por que você está de braços cruzados? Se Cristo caminhou, por que você está parado? Tá? Nós não vemos isso a todo tempo. Mas o problema não é ver essas frases e simplesmente achar que, olha que frase bonita, é refletir, nós estamos realizando conforme Cristo. Na semana passada nós comentamos aqui sobre a imagem, nós estamos sendo e refletindo a imagem de Cristo. Esse é o maior problema. Nós somos preparados para isso, porque nós somos selados, porque nós somos escolhidos e porque é só para Cristo. Mas tem um terceiro ponto dos atributos de uma igreja em Cristo. Nós somos selados, sim. Nós recebemos esse selo que nos torna totalmente especiais. Nós não somos mais poderosos por causa desse selo. Não é esse selo que vai nos tornar os super-homens, os Batmans, Não é isso. Nós recebemos esse selo para nos tornar pessoas escolhidas por Ele. Porque nós vamos realizar a obra através dele. Nós somos selados porque nós temos o entendimento perfeito. Se nós não entendemos ainda, nós precisamos nos preparar mais, nos capacitar mais, nos envolver mais. Nós precisamos fazer isso. Porque se nós não fazemos isso, nós estamos, infelizmente, renegando o que Deus nos deu. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós não podemos agir assim. Nós precisamos mudar a nossa vida. A todo instante, em cada detalhe. Nós somos falhos demais. E eu não falo isso, não são só os irmãos, não. Eu falo isso em mim também. Eu também sou falho.
O pastor Clemente é falho, todos nós falhamos, mas nós precisamos reconhecer que nós somos diferenciados, porque nós somos escolhidos por Deus e precisamos mudar a nossa vida, porque Cristo Jesus nos redimiu dos nossos pecados. E se nós recebemos tudo isso, nós precisamos fazer sim a diferença na nossa vida e na vida daqueles que virão. Porque muitos serão salvos, mas nós precisamos chegar até eles. Nós precisamos levar a palavra até eles. Nós precisamos orientá-los. Nós precisamos dar a condição deles ouvirem a palavra de Deus, para no momento certo eles serem alcançados pelo Espírito Santo. É assim que funciona. Eu queria finalizar, queridos, dizendo que se nós somos escolhidos e predestinados pelo próprio Cristo, para a honra e glória dele, por amor e graça de Deus, selados por ele, e ele mesmo nos dá essa certeza, devemos nos converter a ele. Eu digo converter no sentido de nós mudarmos o que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo errado, nós temos que mudar. Se nós estamos deixando de fazer, nós temos que mudar. Se nós não estamos participando, nós precisamos mudar. Tudo que nós fizermos que não está conforme a palavra de Deus, nós precisamos mudar enquanto ainda há tempo. Não é amanhã, depois, é agora, é já. Cristo nos salvou do fogo do inferno, para viver uma eternidade com Ele. Você que está aqui hoje, Ele quer que você compreenda isso. Ele quer que você faça parte na sua vida, na vida de Cristo. Para isso você precisa aceitá-lo, estar com Ele, entender quem é Ele, reconhecer quem é Ele na sua vida. Hoje é o dia. Hoje é o dia da mudança da sua vida. Hoje é o dia que você vai fazer a diferença na sua vida. Não é a diferença na minha vida, na vida de qualquer um, mas a vida sua, você, com Cristo. Daqui a instante nós vamos receber a ceia do Senhor. Daqui a instante nós vamos participar dessa mesa. Tá? De alguém que se deu por nós. Esse alguém é Jesus, que nos convidou a ceiar com Ele, a estar com Ele nesse momento, em comunhão com os irmãos. Se não é por acaso, se não é de qualquer forma, se é para Cristo, nós precisamos mudança. Ela tem que ser já, hoje, de qualquer jeito, de qualquer forma, mude. Reverta a sua vida. Vira a chavezinha. Estou errado, não erro mais. Porque hoje você conhece o verdadeiro Deus. Hoje você reconhece que Jesus foi aquele que te salvou. Jesus se escolheu, não foi à toa. Mas tem que ser hoje. Já. Nesse momento. Queria encerrar com os irmãos, dizendo que a nossa vida precisa de mudança, completa, repentina, mas não pode esperar mais. Você não sabe quando será o momento final, mas você ainda precisa realizar muita coisa aqui. Esse momento final pode ser daqui a instantes, pode estar breve, pode demorar anos para isso. Mas você não sabe. Só Deus sabe. Mas você precisa estar fazendo isso até o último dia. E se esse último dia for amanhã? E se esse último dia for esta noite? Você está preparado para isso, reconhecendo que você é selado, que você é predestinado, e que você precisa mudar a sua vida e afastar todos os erros que você tem e realizar a obra dele. Vamos refletir.
Mas vamos dar glória a Deus, porque Ele fez tudo isso para a nossa vida, para a honra e glória dEle. Mas Ele nos deu esse privilégio. Queria orar com os irmãos agora e passar a palavra para o reverendo Clemente para dar prosseguimento à nossa ceia. Vamos orar. Pai querido, diante da sua palavra, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu esse alerta. Esse alerta, Pai, de que nós precisamos de mudança. Pai, esse alerta de que essa igreja de Éfeso, mesmo, Pai, que não tinha controvérsias, mesmo que não tinha, Pai, adversidades, mas ela pôde, Pai, reconhecer que o Senhor é o Deus verdadeiro da vida deles e a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pai, nos acompanha agora no restante desse culto, Pai, nos dando o privilégio de participar dessa ceia, que será ministrada pelo nosso reverendo Clemente. Pai, que o Senhor possa prepará-lo, possa, Pai, muni-lo de toda a sua presença, Pai, e da presença do Espírito Santo para isso. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse momento. E também pedimos, Pai, para que nos transforme. Só o Senhor pode realizar essa mudança na nossa vida.